Você, homem, sofre com as mamas grandes? Saiba que isso tem solução. E eu vou dedicar esse episódio hoje para você que quer se cuidar e se sentir bem com o seu corpo. Eu sou o Dr. Leandro Aguiar, cirurgião plástico de Goiânia, e semanalmente eu posto conteúdos muito bacanas sobre cirurgia plástica aqui no nosso canal. Algumas vezes eu vou dedicar para você, homem. Quero que antes de mais nada você se inscreva no nosso canal, ative aqui o sininho para que seja notificado a cada novo episódio. Com certeza em algum momento vai ter um conteúdo que vai ser interessante para você ou talvez para alguma parceira ou um amigo que você queira indicar. E por isso mesmo, compartilhe esses episódios com as pessoas queridas que você tem na sua vida. Mas vamos falar então sobre a tal da mama grande em homem, o que é chamado de ginecomastia. Então, para você entender e tornar isso mais claro, tanto nós homens quanto mulheres temos glândulas mamárias. Obviamente que a glândula mamária da mulher é maior e mais desenvolvida para, obviamente, poder amamentar. Então, nós sim temos glândulas mamárias e isso não é o problema. O problema é quando essa mama começa a crescer, essa glândula fica grande e com isso o peito, a mama masculina começa a ter um aspecto feminino. Por que isso acontece? Primeiramente, tá? Isso pode acontecer por vários motivos, mas o principal deles é realmente aquele boom de hormônio que tem na adolescência. Quando tem esse boom de hormônio na adolescência que gera crescimento, mas ali tem hormônios masculinos e femininos, esses hormônios femininos que estão em altas doses, eles geram o aumento do peito da glândula mamária do homem. Por isso que é comum, inclusive aquelas brincadeiras indesejadas na época da adolescência, e com a normalização desses hormônios quando o homem já entra na idade adulta, muitas das vezes essa mama que estava um pouco grande, ela começa a regredir e volta ao normal. Mas nem sempre, às vezes uma volta e a outra não. Então isso acaba sendo chamado de ginecomastia. No caso de relacionado a esse boom de hormônios, a gente fala que é uma ginecomastia idiopática. O termo idiopático na medicina significa apenas que não tem uma causa específica por aumento dos hormônios da adolescência. Leandro, mas então quais são as causas específicas que podem gerar então o aumento da mama no homem? Por exemplo, que é muito comum hoje em dia, o uso de hormônio anabolizante. Dentro desse anabolismo que vai gerar hipertrofia, de novo, tem hormônios masculinos e femininos. E isso vai fazer a mama do homem crescer. Então aqui já fica um conceito que, se eu operar uma ginecomastia de alguém que teve ginecomastia por uso de anabolizante, nunca mais eu vou ter ginecomastia? Depende. Você vai voltar a usar esses hormônios anabolizantes? Porque sempre que nós tiramos a glândula, nós não tiramos 100% da glândula. Deixamos ali 5 a 10%, porque é importante para que chegue circulação de sangue no mamilo e ele não sofra necrose. Essa pequena quantidade de glândula que restou ali, se for estimulada novamente por novos hormônios, ela pode vir a crescer. Então isso já tem um conceito importante para você. O tabagismo e principalmente o uso de maconha também pode gerar uma ginecomastia. Algumas drogas, alguns remédios podem gerar ginecomastia. Um tipo de tumor no sistema nervoso central, mais precisamente na região da hipófise, pode levar à ginecomastia. Alguns tumores nas regiões testiculares podem produzir hormônios e com isso gerar ginecomastia. Então, existem causas específicas, são várias as causas, mas na grande maioria das vezes, a principal causa realmente é essa idiopática da adolescência. Tá, mas vamos lá. Existe solução que não seja cirúrgica? Existe você tomar alguma medicação, uma delas é o tamoxifeno. Isso, inclusive, é muito prescrito para esses atletas que estão sabidamente tomando hormônios anabolizantes e já tomam tamoxifeno para tentar bloquear esse desenvolvimento da mama. Então, existem pessoas que estão com a mama crescida, tomam tamoxifeno e ela começa a regredir. O problema é que muitas das vezes, depois que você para o uso dessa medicação, volta a crescer essa mama que estava sendo estimulada. Então, a grosso modo, praticamente todos os casos de ginecomastia terão uma indicação cirúrgica. O que se trata a cirurgia de uma ginecomastia? Tirar o excesso da glândula mamária do homem. Como nós fazemos isso? Através de cortes que podem ser de tamanhos muito pequenos até tamanhos maiores, de acordo com o tamanho que a mama já está. Então, na grande maioria das vezes, nós vamos fazer apenas um corte como se fosse uma meia-lua na parte inferior da areola do homem,
isso é chamado de incisão de Webster. Através desse pequeno corte, nós vamos lá e retiramos a glândula mamária. O problema é que quando, além de glândula mamária, começa já a ter flacidez de pele, ou seja, uma mama grande com pele sobrando, nós temos que às vezes tirar um pouco de pele ao redor da areola e aí teremos uma cicatriz em toda a volta da areola. E em alguns casos mais graves, teremos que tirar mais pele e aí pode haver uma cicatriz horizontal, seja na mesma linha da areola ou mesmo no sulco do peitoral do homem. Então, de acordo com a gravidade desse caso, nós vamos indicar cirurgias e cortes um pouquinho diferentes. Muitas das vezes associamos essa cirurgia com a lipoaspiração. Por que disso? Porque muitas das vezes não é só a glândula que está aumentada, mas a gordura da região também, e a lipoaspiração vai então tirar essa gordura e facilitar essa cirurgia para nós. Então, cerca de 90% dos casos hoje em dia em que nós realizamos tratamentos de ginecomastia, fazemos a lipoaspiração da região e depois a retirada de glândula. É uma cirurgia de grande porte, com grandes riscos para a vida? Na verdade, não. Uma cirurgia que demora cerca de 2 horas, dependendo da sua complexidade, não é uma cirurgia tão longa, em que o paciente opera e geralmente vai embora no mesmo dia para casa, no final do dia. Qual a principal complicação dessa cirurgia? É sangramento, e por isso a gente tem que indicar para o paciente um repouso do peitoral para que não force demais e não tenha um sangramento. O risco mais temido dessa cirurgia é de realmente faltar circulação para os mamilos e para as areolas e ter necrose de areola. Isso, graças a Deus, é muito raro, considerando que nós deixamos um restinho de glândula para que haja circulação ali na região e boa oxigenação das areolas. Então, o que eu tenho aqui para te trazer é que, se você não tira a camisa, não coloca qualquer roupa, tem vergonha de ir para a piscina, se sente desconfortável no meio de amigos porque tem algum motivo de piada, ou mesmo desconfortável na intimidade com um parceiro ou uma parceira porque tem medo desse julgamento, a cirurgia de correção de ginecomastia é para você. Só para a gente finalizar, essa semana eu atendi um rapaz super bonito e no caso dele, você tem um rosto bonito, um corpo bonito, e ele disse exatamente para mim que depois de tratamento com uso de hormônio anabolizante, ele desenvolveu ginecomastia de um lado só. Então o peitoral dele tá super bom, bem desenhado, masculino, e o outro parecendo uma mama feminina. Realmente isso impacta muito, e ele falou que ele deixa de usar roupas de ir para academia, deixa de usar certos tipos de roupas porque mostra a diferença entre as duas mamas. Isso impacta muito na autoestima desse paciente. Quero então cuidar da sua autoestima, da sua qualidade de vida através dessa cirurgia. Se você gostou desse episódio, compartilhe com amigos que também passam por essa situação. Siga o nosso canal aqui e ative o sininho. Toda semana tem um conteúdo muito bacana para te oferecer. Um abraço.